Salve pessoal! Então, na continuação agora das nossas sessões, eu gostaria de retomar o tema da cultura jurídica agora sob um ângulo um pouco mais aprofundado e um pouquinho diferente, né? A gente teceu nas sessões anteriores alguns comentários sobre o triângulo de Ogden-Richards. A gente começou a comentar um pouco da tecidura simbólica, falou um pouquinho sobre o significado da experiência universal na linguagem. Depois disso, a gente passou a falar um pouco sobre a questão da construção e edificação de limites de linguagem, falou um pouco sobre a contraposição apocalipse e integração, o que ela significaria, né? Como isso vai levar à formação de uma cultura de massa. A gente falou um pouquinho sobre a questão de um marxismo fraco, né, dentro do contexto específico dessa produção, falou um pouco da indústria cultural. Hoje eu queria aprofundar um pouco essas noções, tentando buscar esclarecimentos específicos a respeito do que significa a formação da cultura de massas em um sentido próprio, e como essa formação influenciaria aqui a leitura jurídica, né, a leitura que o direito tem do mundo, como o direito aparece enquanto cultura e como existe aqui um tráfego desses modelos, né, como certos valores são absorvidos institucionalmente, como outros são gerados como fronteiras. Vocês lembrarem lá no final da sessão passada, a gente inclusive fez o lançamento de uma projeção de alguns casos que a gente discutiu mais tarde, ali, um pouquinho adiante, no âmbito no âmbito estrutural da nossa aula, né, nosso debate. Então eu gostaria de seguir agora na esteira desse modelo, né? Estou aqui usando justamente a obra do Humberto Eco como eixo de direcionamento, mas estou acoplando observações diversas que guardam relação aí com o problema que é o nosso problema central. Tá? Então hoje, na realidade, o tema dessa sessão é a ideia da formação do midcoat, né, que a gente já vai entrar em maiores esclarecimentos aí, mas é basicamente o modelo que a gente acaba encontrando para tentar explicar como certas transições culturais e como certas mudanças, digamos assim, metanarrativas no sentido da cultura acabam se conformando, se construindo. Tá ok? Dito isso, aqui na esquerda está o La Bruyère, tá? Já vou explicar por que ele está aí. É uma menção rápida a ele em cima de um outro trabalho textual que nós vamos retomar agora, né? Mas veja, nós temos um contexto geral de posturas sobre a formação cultural, e a gente comentou na sessão passada que existia uma certa elitização da cultura em determinada medida, né? Isso não é à toa que acontece, e se a gente for levar em consideração a grande parte dos historiadores da cultura, a gente vai começar a perceber que existe, além de um caráter identitário muito forte no desenho cultural geral que nós temos, e eu teci alguns comentários na sessão passada sobre isso, a gente também vai ter uma identificação muito forte de determinados grupos que capacitam a formulação cultural. E a leitura, o Humberto Eco inclusive chama aqui de uma leitura pseudo-marxista, né, e justamente por isso eu retomo aqui a crítica que ele fez lá ao texto e a leitura da indústria cultural. Em determinado momento a gente começa a entender, se a gente for dirigista demais, que a cultura é pura e simplesmente o produto, o resultado de um conjunto de vontades e de forças atritivas que na realidade estão projetando intenções políticas para o desenho cultural que está sendo proposto, né? A relação é um pouco mais complicada, um pouco mais profunda, porque eu coloquei isso na sessão passada mencionando com a Miapia, salvo engano. A gente na realidade tem na identidade cultural também um momento de organização de certos estilos de vida, né? E eu comentei lá atrás que existia um certo limiar de apreciação de determinados aspectos da arte, e esse limiar de apreciação ele envolvia ao mesmo tempo identidade e cultura. Vamos pegar aqui um outro, né, um exemplo agora para abrir a discussão que eu quero colocar aqui agora, que é um pouco mais específica desse momento, né? Pega, por exemplo, as discussões, as grandes e largas discussões que eu comentava lá no primeiro ano, né, sem aprofundar muito, entre Krupp, Lessing, né, toda a geração que estava colocada ali, a geração que está despontando do 18 para o 19 em território germânico, eventualmente um Martin Buber, Martin Landauer, eu sempre colocava esses exemplos, né, mas o principal aqui, o corifeu desse processo todo para nós acaba sendo justamente o Lessing. Pensem agora na discussão que está envolvida ao redor desses indivíduos, né? Existe um debate, não é muito diferente do debate que está colocado no Joyce, no Ulisses, e por isso o Ulisses vai ser também um exemplo capital em certa medida para Humberto Eco e para outros historiadores e pensadores da cultura, né? Mas a gente não vai ter aí uma distinção tão grande, né? O que a gente tem como eixo de discussão desses indivíduos?
a autenticidade cultural dos seus territórios em oposição a uma forma de sobreposição cultural que foi instalada historicamente, né? No caso dos territórios germânicos, a gente vai ter um problema que coloca em diálogo uma série de peculiaridades na formação cultural dos territórios germânicos do 18 ao 19. Né? A gente sabe que a gente tem do 18 para o 19 até início do 20 existe uma dificuldade muito grande no sentido de uma coesão política nesses territórios. E isso faz com que a tradição identitária já gere elementos de dispersão. Uma das grandes discussões que surge, por exemplo, é o debate ao redor da obra wagneriana e como ela acaba sendo uma força gravitacional para tentar criar uma unidade, uma certa unidade política, na medida em que ela tenta se colocar de maneira imparcial, talvez ubíqua, talvez até tentando se colocar acima da realidade política do período. E a gente já vai chegar um pouco mais especificamente nesse ponto. Mas se a gente for levar em consideração Krop, Lessing, Landauer, Buber, esse povo todo, a gente vai perceber, vai começar a entender que o debate cultural que existia entre eles, na realidade, ele tinha alguns fatores um pouco mais agudos, né? Principalmente na mão do Lessing. Isso porque a relação que estava travada ali era, antes de tudo, uma preocupação tríplice. Ela era uma preocupação da identidade de um povo, era uma preocupação de uma certa tradição estética que era legada, e era uma preocupação em sentido estrutural. Tá? Então existe uma discussão muito forte, no sentido específico de se entender, por que a cultura germânica não teve o seu florescimento, e por que ao invés disso, optou-se pela recepção de traços mediterrâneos na produção cultural que foi instaurada em territórios germânicos. Né? Isso é um pouco complicado porque a maneira, veja, já vou explicar mais especificamente porque eu coloco isso, né? Mas a maneira como o desenho cultural foi feito aqui, ela cria de certa maneira um travamento nas relações de conteúdo. Né? Então a gente vai ver que existe todo um movimento cultural que traz alternativas muito fortes no sentido da leitura das tragédias, das obras trágicas importadas da realidade greco-romana, notadamente dos gregos. Por se entender que ali, lembrem agora do que a gente discutiu lá atrás, a gente teria um desenho, uma auratização poética de determinados temas. A gente teria atingido a forma perfeita de expressar certos dilemas narrativos dentro daquele contexto de realidade, e por isso os gregos teriam encontrado ali o eixo, ponto a partir do qual toda a discussão sobre determinadas condições emocionais trágicas e assim por diante deveriam ser elaboradas. Né? E o germânico, nesse sentido, ele começa a ter uma preocupação um pouco mais aprofundada com a possibilidade de uma regeneração estética dos povos germânicos. Agora, por que eu disse que existem três aspectos: identitário, estético e estrutural? Porque, por exemplo, se você pegar a leitura que Lessing faz, ele ainda vai beber poderosamente, muito fortemente, das fontes dos textos greco-romanos. Ainda que exista um certo traço, uma certa insinuação da discussão de um germanismo, e mais do que isso, de um pan-germanismo na sua obra. Né? Agora, o problema central passa a ser o seguinte: mesmo que você procure um resgate dessas fontes e uma potencial emancipação desse sentido de conteúdo, e procure, portanto, como foi a proposta de muitos pensadores do período, muitos artistas do período, muitos filólogos do período, né? Notadamente Wagner, Nietzsche, por exemplo, né? Você vai lá e tenta resgatar elementos dessa cultura germânica e desse germanismo para que você consiga construir obras trágicas e elabore um conteúdo mais autônomo, mais indicativo de uma realidade própria. Mesmo que você faça isso, os teus problemas, as tuas condições estruturais de leitura, e o próprio Lessing levanta a acusação, continuam sendo condições estruturais dadas pelo modelo greco-romano. E aí vem a questão: será que não existem alternativas estruturais nesse sentido? Será que não existem desenhos estruturais paralelos que não tiveram oportunidade de florescer justamente por conta dessa implicação, dessa imposição, desse debate que não se resolveu, né? Pega a obra wagneriana, por exemplo, ela traz determinados elementos de interesse, mas eu tenho sérias dúvidas se ela consegue em algum momento, no sentido estrutural narrativo da ópera, né? Não no sentido específico da musicalidade, da harmonia, da construção da complexidade musical, mas no sentido estrutural da narrativa eu tenho dúvidas se ele consegue efetivamente sair desse processo, desse lugar
das estruturas narrativas que os gregos propuseram. Eu tenho sérias dúvidas, né? Isso porque o modelo, talvez o grego ele não tenha, não seja a força definidora do modelo trágico, mas talvez ele tenha esbarrado em elementos que são sintagmaticamente e de certa maneira pertencem a um contexto semiótico e, portanto, comunicacional que não, na realidade são repositórios típicos da relação entre o emissor e o receptor, né? Então, são lugares típicos da formação desse contexto interpretante. Ou talvez a gente só esteja acostumado demais, porque a nossa formação acaba sendo essa mesmo, né? Sem o jogo de alternativas. A gente consegue encontrar, por exemplo, em séries narrativas míticas, por exemplo, que escapem um pouco a esse circuito, um desenho narrativo muito distinto, né? A gente for olhar, por exemplo, ali para a Crescente Fértil, for olhar para o sudeste da África, a gente vai ter coleções míticas muito diferentes que se resolvem de uma forma muito diferente. Vão se resolver às vezes com o alto sacrifício da figura icônica, vão se resolver às vezes com processos de aniquilação. Se a gente for olhar, por exemplo, para as comunidades indígenas, se a gente for resgatar o que o Campbell coloca, né? Existem traços que de fato são comuns, mas se vai falar, por exemplo, sobre a jornada dos filhos do sol para reencontrarem o pai, nessa jornada eles fazem sacrifícios, eles se transformam, eles passam por uma série de agruras, passam por desafios mortais, mas eventualmente chegam. E daí isso é interessante, porque realmente existe um caráter de um mitologema da progressão do herói ou da progressão da figura de protagonismo, né? Mas enquanto esse processo está acontecendo e existe uma metamorfose, existem manobras distintas para inscrever essa metamorfose, né? Então, por exemplo, nessa narrativa dos Filhos do Sol são dois, não é um só. Então é um protagonismo duplo. Você tem um movimento especular e um movimento de diálogo entre esses dois, né? Mas eles são representativos de uma mesma figura do herói. Você tem desafios mortais impossíveis para as pessoas e eles vão descobrindo saídas, né, que dizem respeito ao estabelecimento de fundamentos culturais para aquele próprio espaço, né? Então, como é que você faz o aproveitamento do que o cacto dá, e não é todo cacto que oferece água para você atravessar um deserto, por exemplo, que é o que está acontecendo ali com eles, né? Como é que você faz uso dos elementos que estão no teu espaço para preparar cordas, como é que você atravessa abismos, né? Como é que eles alçam voo na direção do sol, e o que eles fazem quando eles encontram o pai, né? Na realidade, encontram no horizonte, né? Então, assim, o que acaba acontecendo dentro desse contexto e que tipo de percepção, de visão de mundo está sendo colocada? Talvez nesse sentido a gente tenha de fato uma distinção estrutural e cultural muito grande entre esses modelos, tá? Eu não vou me deter demais aqui, eu só quero justamente colocar por que esse problema envolve uma questão identitária e em que medida essa questão identitária que nós anunciamos lá atrás se conforma. Veja, existe esse problema então, e é isso que eu quero que vocês vejam agora. Existe um problema tríplice que começa primeiro nessa relação identitária, depois numa relação estética e por fim numa relação estrutural. A hipótese que a gente levanta aqui, e que está levantada de alguma maneira entre os semioticistas do 20 e entre a semiótica mais recente, aparece justamente numa recomposição desses espaços e num realinhamento da configuração semiótica que nós temos. Em que medida? Veja, a questão identitária ela aparece mostrando, exibindo um traço mais amplo de que a apropriação da identidade ela não é autônoma, não é só genotípica, não é só fenotípica, não é só social, ela é, a exemplo do Laraia que vocês estudam, um exemplo de tantos outros antropólogos contemporâneos, dos construcionistas simbólicos e assim por diante, ela vem como algo que é compelido do próprio ambiente, do próprio cenário. Tá? Então, se você for olhar, por exemplo, a literatura eslava, mitologia escandinava, mitologia germânica, mitologia grega, mitologia romana, que são distintas, não nos enganemos, são bem distintas, né? O macedônio original, a mitologia gaélica, a mitologia celta, essas mitologias, esses mitologemas, eles também traduzem dimensões específicas que dizem respeito aos espaços que ocupam. E aí a gente começa a entender que a identidade do indivíduo que está se expressando e tentando se compreender por aquela literatura, por aquele movimento simbólico, é na realidade uma expressão do próprio espaço e da maneira como ele interage com esse espaço, né? Então não vai ser incomum, por exemplo, você pegar toda a mitologia ali da ilha da Irlanda,
toda a mitologia do sul da Grã-Bretanha, da antiga região da Armórica ali, né? Todo esse desenho ele traz algo que diz respeito à possibilidade da navegação, cultivo dos campos, a criação dos animais, dos cavalos principalmente, mas principalmente a possibilidade de exploração do metal precioso nas minas, que era foi justamente o primeiro momento que fez com que houvesse uma migração forte para lá. Isso constrói a identidade. Tá? Então existe uma ligação fundamental da identidade com o espaço, do espaço com a edificação dos centros decisores e da vida política de um lugar, e evidentemente um repositório simbólico que advém daí. E aí a gente começa a ver que a amálgama é essa chamada identidade. Tá? Essa identidade que está em jogo aqui é justamente esse trajeto, esse processo identitário que lida com essas forças. Agora, tem um elemento extraordinário nisso. A partir do momento em que a identidade passa a perceber em sentido próprio que ela está entranhada na relação material, que ela está jogada no espaço, que ela trabalha e opera com o espaço, ela também começa a levar uma segunda compreensão. Se muitas coisas de um ser humano envolvem a sua relação com o espaço, quais coisas transcendem o espaço e, portanto, dizem respeito à constituição propriamente dita de um espírito humano? Ou talvez até de coisas que transcendem a humanidade, né? E justamente que colocam em diálogo as forças que instruem e constroem esse mundo, que são as forças divinas. Aí a gente começa a ter o desenho geral dessa formação identitária. O momento estético ele é simplesmente uma resposta no sentido de uma conformação, ou seja, um desenho, uma estruturação da forma, né? Uma organização, uma articulação da forma, que vai trazer esses momentos e vai colocá-los em discussão. E a estrutura que nós achávamos que se antecipava esse processo agora, na realidade, é resultado desse processo. Porque a estrutura vai exigir necessariamente que esses detalhes pitorescos desse conteúdo se projetem. Então veja o que acontece. Por meio dessas três forças, e eu fiz questão de colocar esse conflito, nós começamos a perceber que o embate, a batalha que está acontecendo no âmago da formação da cultura, não é só uma batalha por modos de vida, não é só uma batalha por expressões específicas de indivíduos, comunidades, grupos. Ela é uma batalha pela definição espiritual do espaço ocupado, pela definição espiritual da individualidade, dos traços e dos desenhos de uma determinada coletividade. E a partir desse momento, a discussão ela subiu para um outro lugar. Esse é o lugar de elitização da discussão. A discussão ela não está sendo elitizada pelo desfrute. O momento do desfrute não chegou ainda. O momento do desfrute ele é um momento de cuidadosa edificação espiritual do indivíduo, cuidadosa edificação existencial do indivíduo. O que a gente tem, na verdade, aqui ainda é um terreno em que nós estamos abrindo a possibilidade dessas definições. Veja, eu não estou dizendo que você tem que ir para um lado ou para o outro, não é isso. Tá? Eu estou simplesmente dizendo por que existe a formação dessa elite. A elite que está ligada à cultura, ela vem dessa identidade cuidadosamente construída, dos questionamentos autoimpostos sobre essa identidade e das suas formas simbólicas, da maneira como vai alcançar essas expressões. Então a gente começa a abrir fronteiras de discussão muito mais amplas e muito mais delicadas. Será que as formas de expressão estão adequadas? Veja, a gente discutiu lá no debate na sessão passada que existem determinadas comunidades que mantêm estruturas religiosas específicas que guardam também expressões artísticas rígidas, fixas, muito mais tradicionais, que envolvem uma ocupação do espaço muito distinta das produções artísticas, como esse La Bruyère aqui, muito distintas disso aqui, que é de um setecentismo demarcado, né? Ou seja, aqui a gente tem a separação do espaço de arte e do espaço do apreciador. A apreciação é uma relação que surge desse setecentismo, surge desse desenho de arte. Ela não vai surgir em um sentido próprio, ou talvez em um sentido mais adequado, naquilo que nós entendemos como uma ocupação espacial do processo de arte. Percebam. E isso é o curioso e é o interessante. Essa briga que começa, então, ela está enraizada nessa percepção espiritual e existencial do mundo, ela vira ao mesmo tempo uma briga pelo conteúdo, mas também uma briga pelas estratégias adotadas e por uma tentativa de resolução do papel dessas representações simbólicas, desse processo de arte em seu próprio contexto. E aí a gente chega lá às discussões que Nietzsche propõe. A arte tem que discutir, envolve o diálogo entre artistas, discutindo o que a arte é e assim por diante. Por isso essa elitização. Ela acaba atingindo um estado complexo porque ela exige um resguardo, o lugar de discussão do espírito, o lugar de discussão da existência. E ali você tem essa força gravitacional que você vai chamar de arte no seu sentido mais erudito, no seu sentido mais elevado. Né? Agora vejam,
né? E por que que, de novo, por que que Humberto Eco falava em pseudo-marxismo? Daí você já vai dizer assim, não, mas isso então é uma questão de que a arte é para as elites, foi feita pelas elites. As elites não fazem propositalmente a arte para tensionar, mas é delas que a arte parte porque elas estão de alguma maneira materialmente capacitadas para executar a sua produção. A gente falou disso lá na sessão passada. Agora talvez fique mais claro por quê. São elas que têm condições de se despegar das relações materiais, de tirar os olhos da necessidade de sobrevivência. Não é que elas fazem isso para incentivar uma divisão, mas elas são automaticamente divididas porque elas passam a ter oportunidades que não são concedidas para o sujeito que está com a cara enfiada na mina. Tá? Então existe de fato um resultado, em algum momento histórico existiu, vamos colocar dessa forma. Tá? Porque a coisa é um pouco diferente, ela vai mudando conforme o processo vai se transformando. Veja, a própria cultura de elites ela vai mudando com o passar do tempo, e a mudança dela é muito estranha, ela é muito curiosa. E eu comentei com vocês na sessão passada que ela envolve repetição e desgaste de certas linguagens. Aqui talvez fique mais evidente por que essas transformações acontecem. Não existe um controle claro de como essas transformações são articuladas, e daqui a pouco a gente vai discutir isso com mais cuidado. Né? Você não vai calcular e massificar processos de transformação cultural, mas na medida em que você acumula linguagem, você quantifica determinadas possibilidades de debate. E quando você expande, o debate se alarga e novos argumentos são construídos, é inevitável que eventualmente algo passe a barreira de resistência dos traços culturais e gere uma transformação. A gente poderia lançar isso aqui não é uma pergunta adequada, é uma questão de história da cultura e filosofia da cultura, né? Mas a gente poderia lançar a pergunta notável: por que então algumas culturas tiveram tanta agilidade na transformação do processo de arte, da literatura, da produção cultural de uma forma geral, e outras não? O que aconteceu aí, né? Foi a questão da estrutura religiosa? Foi tradicionalismo? Foi uma relação de poder? O que houve dentro desse contexto? A gente vai chegar daqui a pouquinho a discutir esse assunto, tá? Por enquanto deixa ele quietinho. Mas, na verdade, inclusive eu selecionei o La Bruyère como imagem, né, icônica aqui justamente para que a gente tivesse, né, nesse ícone mais de uma força dispensável. Como é uma obra do século XVII, retratando La Bruyère, a gente já tem aqui todo um processo estilístico próprio, né, do modelo renascentista e pós-renascentista, né? E a gente já tem, portanto, todo um jogo de luz e sombra adequado, tem certas preocupações, gesto, a maneira, os ângulos que são utilizados na obra e assim por diante, né? O caráter, a prática do retrato, o realismo do retrato e assim por diante. A gente também tem que lembrar que La Bruyère, como moralista e filósofo, ele foi um dos indivíduos mais preocupados com a questão do gosto e dos resultados estéticos do gosto em sua época. Né? E isso é interessante porque o La Bruyère, como edificador também desse processo de elitização cultural, ele trouxe à tona, o Agamben vai ter uma discussão mais interessante, mais íntima sobre isso quando ele fala da estética, ele traz alguns dos fundamentos da estética moderna para nós. Esse fundamento vai ser depois questionado ali na obra do Humberto Eco, ele não vai trabalhar essa linha, mas ele vai demonstrar depois que há uma evidente separação desse modelo a partir da desaparição do homem renascentista e do surgimento dos homens posteriores, dos indivíduos posteriores. Né? Isso também é interessante, porque ele está trabalhando agora a partir dessa premissa identitária que nós lançamos, já vamos chegar lá. Mas o que significa essa questão do gosto? Né? O gosto ele acaba sendo basicamente um conceito moral, ele é uma concepção moral de mundo e de vida. E por conta disso, o gosto ele acaba recepcionando uma inscrição determinada, não no sentido específico de como ele é formado intimamente, não porque gosto ou não gosto, como a gente já discutiu, né? Como a gente começou a discutir na sessão passada, mas dessa vez a gente vai olhar para o gosto como uma instituição social. E ele pode ser filtrado, né? Ao contrário do que nós vimos lá na sessão que nós discutimos isso pelo Eco, ele pode, na visão do La Bruyère, ser filtrado e pode ser estabelecido socialmente. E veja, isso é muito típico, é muito padrão, porque envolve, por meio dessa ligação entre estruturas morais e estruturas estéticas, também aquilo que vai ser considerado aceitável em determinados círculos sociais, ou principalmente nos círculos de elitização social. Isso é uma marca desses círculos de elitização. Não é um instrumento, tá? Mas é uma forma de expressão daquilo que está sendo utilizado como efetivo constituinte das forças que dizem respeito à formulação identitária em determinado período. Eu já vou explicar o que isso tudo tem a ver com direito também, tá? E tem bastante a ver. Para bens e para males tem bastante a ver. Mas veja, então as representações elas têm essa dimensão social que foi em primeiro lugar aí chamada pelo La Bruyère por gosto, né? Foi entendida por gosto.
E aí ele vai dizer, olha, tem bom gosto, tem mau gosto, né? Tem coisas que são consideradas de bom gosto, são consideradas como elevações de uma arte refinada, e aqui a gente já começa a ver um modelo, né, uma consideração mais específica daquele modelo pós-renascentista e tal, e daí tem toda uma estrutura, um alinhamento da arte que não pode ter exageros, não pode ser uma arte que seja evocativa de um do esbanjar, ela não pode, a boa arte, a arte de bom gosto, ela não se sobrepõe na sua riqueza material ao talento do próprio artista, né? Então, o bom gosto ele tem uma certa intelectualidade na visão de La Bruyère, né? La Bruyère e o Agamben eles vão utilizar o exemplo das paredes dos palácios que eram enfeitadas, por exemplo, com dínamos, para que ruído e eletricidade pudessem ser produzidos nas paredes no século XVII, né? De modo que você participava de uma pintura que tinha movimentos de acionamento quase como um brinquedo imenso, né? E isso aí foi considerado, depois de um determinado tempo, de mau gosto por conta dessa característica espalhafatosa e do esbanjamento de recursos, né? E o La Bruyère ele tem muito dessa mentalidade, ele tem uma mentalidade, aspas, estoica no sentido da arte, né? O que interessa não é o artifício empregado, mas é a figura do artista e como esse artista começa a trabalhar e operacionalizar as distintas elaborações da arte. E vejam que do período da Renascença o artista ele não tinha essa característica, esse atributo central, esse estrelato que nós atribuímos a ele, né? Ele era o mecenas tinha mais importância. E, inclusive ele se envolvia ativamente, muitos mecenas eles se envolviam ativamente na produção da obra, às vezes entendiam mais de arte que o artista, né? Mas a figura do artista e a sua técnica, pertence ou não pertence a determinadas escolas, a presença ou não presença de determinados mentores na vida desse artista, elas incluíam, elas participavam ativamente desse processo que já começava a incluir agora, pelo seu esforço técnico, pelo investimento na vida do artista, a construção de uma nova commodity chamada talento, aí vamos colocar dessa forma. Então a gente começa a ver agora o gosto e a atribuição do gosto tendo essa inscrição moral. Olha, lá, o movimento do mecenato ele tem né, e o movimento da apreciação artística eles têm uma conduta própria, eles têm um conjunto, um regramento moral próprio, né? Então a gente já vê aí uma transformação, por exemplo, e ela anuncia transformações futuras e transformações posteriores, né? Que aí a gente também começa a criar códigos cada vez mais intrincados na produção das obras, né? O jogo de cores, o movimento, o que significam determinadas imagens, né? Como as estruturas poligonais, as perspectivas vão entrar em jogo nessas obras, né? Como a luz e a sombra vão ser utilizados para determinar tensões morais, por exemplo. Então está tudo muito entranhado. É só vocês lembrarem lá das sessões do primeiro ano, quando a gente discutia Charron, a gente vai perceber que a partir do momento em que a modernidade se instaura, né, principalmente na modernidade clássica, questões de Estado, questões da produção da arte, todas as questões elas estão entranhadas, entrelaçadas umas nas outras. É inevitável, né? E todas elas, portanto, têm um fundo moral, têm um fundo político e assim por diante. Ok? Então é mais ou menos essa ideia que nós temos adiante de nós, né? E aí, de repente, a gente tem um grande choque, né? E esse grande choque é atribuído tanto eu comentei com vocês na sessão passada e hoje comento com mais detalhes, tanto pelo Humberto Eco quanto pelo Peter Burke, à produção e à constituição da imprensa, né? E lá a gente falou que a constituição da imprensa ela tinha permitido essa liberalização e esse jogo de expansões de determinados traços, de determinadas qualidades de conteúdo para os indivíduos, né? Daí a gente começa a aumentar isso, começa a alargar, começa a modificar as linguagens. Não se trata só disso também, tem um aprofundamento necessário que tem que ser feito. Aqui eu deixei um quadrinho do Il Giorno, né, que é justamente citado pelo Umberto Eco, já para especificar algumas questões que começam a aparecer aqui, que significa a formação do Midcoat, né? Mas o desenho específico que a gente tem dentro do contexto dessa transição de arte, principalmente dentro dessa potencial superação que a gente vai comentar aí, advém especificamente de um ponto que é crucial compreender. A gente tem que levar em consideração que o movimento que leva a essa eclosão, né, do mass media, que vem da imprensa e da possibilidade de você agora massificar a produção textual, ele também envolve, nesse sentido,
uma dupla face, e essa dupla face ela não necessariamente envolve aquilo que nós poderíamos entender como uma massificação imediata de determinadas formas culturais. Tá? Em que sentido eu digo isso? A gente tende a pensar que cultura de massa, a gente tende a pensar na cultura de massa com um certo receio, né? A gente olha meio torto para ela. E não é bem assim que o nosso olhar deve aparecer, o que ele deve acontecer. Foi por isso que eu citei La Bruyère e cito Agamben. Né? O Agamben, lendo La Bruyère, ele fala de uma. Ele levanta uma questão que vai ser importante daqui a pouquinho. Ele fala assim: é muito interessante ver que, mesmo o sujeito mais intelectualizado, que tem evidentemente um bom gosto, né, sob a consideração das elites eruditas do seu meio, ele guarda consigo um lugarzinho para o mau gosto. Né? Então ele, ao mesmo tempo em que ele está lá lendo seus Dostoiévski, está lá estudando, né, ele também tem o espaço para a novela policial, ele também tem um lugarzinho para o, né, pro quadrinho, ele tem um lugarzinho. Então ele fala muito dessa possibilidade de transição. E essa é uma das grandes consequências, aliás, dessa massificação da cultura. Mas por enquanto guarda. Tá? O que me interessa agora é o seguinte: existe uma dupla face dessa possibilidade de explosão pelo movimento da imprensa. E essa dupla face surge pela derrocada do indivíduo que nós consideramos como sendo esse indivíduo renascentista. Né? A gente tem que olhar e tem que entender isso. O Eco reforça muito, ele cita já no começo do segundo capítulo do Apocalípticos Integrados, ele cita o mito do Rei Tut, né, que eu comento com vocês, que é uma leitura que é feita a partir de Platão, né? E Sócrates fala sobre a possibilidade da memória do texto, o que significaria ter uma biblioteca à disposição, a perda da memória como faculdade humana, aquele negócio todo. Ele fala assim, olha, não dá para você julgar um cenário determinado de produção da cultura sem entender que homem vive naquele cenário. Então ele retorna agora à questão identitária, como eu tinha prometido para vocês aí. Ele falou, o homem renascentista acabou. Tá? Ele, já no momento da imprensa, ele encontra o fim dele. Né? Por que isso? O modelo, né, o ser humano no renascimento, eu digo, né, o indivíduo renascentista. Né? Mas quem que era esse indivíduo renascentista? O que acontece com ele? Né? E o que a imprensa tem a ver com isso? O Humberto Eco deixa só sugerido no texto dele, mas uma análise rápida. Né? A gente geralmente tende a dizer que o Renascimento ele é um momento que eclode culturalmente, mas ele eclode por certas condições econômicas, e ele encontra o seu desfecho em virtude de situações e circunstâncias político-econômicas que levariam a uma recomposição do cenário político e por isso a uma recomposição dos cenários de exploração, dos mecanismos geopolíticos envolvidos. E isso faz parte, eu admito que isso faz parte, mas não é bem isso, né? Não é bem essa a questão. A gente tem que entender que o homem renascentista ele é uma coleção de elementos, né? Ele é uma possibilidade de busca de emancipação cultural no resgate do classicismo. Ele é a redescoberta de certas técnicas pelo enriquecimento, técnicas artísticas, técnicas, né? De ofício, sobretudo por conta do enriquecimento de materiais, do enriquecimento dos seus espaços. Né? Ele recebe um novo influxo nesse sentido. Ele é, ao mesmo tempo, a dimensão de uma nova geração política que agora tem ingerência sobre zonas muito mais amplas. Né? Então vocês pensem que a partir do final do século XV que nós vamos começar a observar a possibilidade de exploração de territórios fora do subcontinente europeu. E aí a gente vai ter, evidentemente, uma série de conflitos ao redor disso, a conquista forçosa de certas terras, a escravização de populações locais, o tráfego dessas populações forçoso, né, criminoso, mas um tráfego que naquele período eles vão considerar já e vão colocar agora em confrontação, em confronto, o ideal de prospecção e de produção da imagem humana, o ideal da identidade humana, né? Então a gente tem aí todo um conflito espiritual acontecendo ao mesmo tempo, um conflito existencial acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então você tem esse cenário que, a rigor, ele é muito mais complexo do que ele dá a entender num primeiro momento. E daí você vai ter flancos de análise que, evidentemente, vão tentar promover um resgate. O que acontece com esse homem, com esse indivíduo da Renascença, né? Que agora é um indivíduo que entende a possibilidade de um mundo cosmopolitano, em certa medida, mas que dosa e refreia o cosmopolitanismo, desumanizando o cosmopolitismo, desumanizando certos grupos, né? E tentando encontrar critérios de desumanização para certos grupos.
E ao mesmo tempo é um indivíduo que busca agora tentar compreender uma coleção de domínios de conhecimento que para ele eram impensáveis antes. Ou tenta realinhar esses domínios de conhecimento segundo a possibilidade de alocação simbólica em seu próprio universo, seja ele filosófico, religioso, histórico, humano. Né? Então o indivíduo que a gente está encarando é esse. Ele é um indivíduo que está constituindo suas narrativas em uma súbita explosão de percepção de um mundo que para ele não era concebível antes. Né? Para ele não tinha uma clareza racional muito grande. E isso foi acontecendo, a gente pensa, não, mas isso aconteceu por causa da Renascença, das descobertas. Em termos, sim, só que ao mesmo tempo, a sensação inicial, no âmbito da cultura, por exemplo, dessa possibilidade de um cosmopolitismo, ela já estava sendo preparada e insinuada há muito tempo. Se parar para pensar, por exemplo, nas comunicações efetivas dos traços culturais colocados no Mediterrâneo, colocados em território germânico e assim por diante, você vai começar a perceber que existe uma ansiedade por buscar o novo, mesmo nos confrontos mais brutais e na xenofobia dos séculos XIV e XV. Né? Pensa, por exemplo, ali que toda a região, olha, toda a Toscana, toda a região noroeste e oeste da Itália, ela foi pesadamente influenciada pela cultura francesa do século XIV, né? Por conta das conquistas que os franceses promoveram naquela região. Né? Eu comentei com vocês, eu comento quando eu trabalho com Maquiavel que, por exemplo, a Toscana foi um ducado francês, foi, né, em determinado momento um ducado independente francês, né, e recebeu com isso influxos da cultura francesa. Legou por conta disso todo um goticismo muito próprio, uma elaboração muito mais intensa no sentido do estatuário e da pintura para esses lugares. Né. É muito diferente da cultura napolitana, por exemplo, e é muito diferente, por exemplo, da cultura lombarda, que vai ter traços muito mais ligados aos austríacos e aos germânicos. Né. E a gente começa a notar, inclusive, que as formas, os modelos da Renascença, eles acabaram carregando com cores, formas, traços, desenhos muito distintos, né? Todos os trabalhos dessas diversas regiões. Mas há essa possibilidade, essa capacidade da migração cultural. E é inclusive em virtude dela que nós vamos começar a ver novos mecanismos e técnicas sendo absorvidos, né? Nesse novo cosmopolitismo, nesse fascínio inicial que é gerado por essas outras culturas, né? Que é gerado por esses outros espaços até então desconhecidos. Então o homem da Renascença ele é um pouco esse homem do fascínio, um homem desse olhar encantado com as coisas de fora, mas ao mesmo tempo com um receio muito grande da desconfiguração, da perda de uma fisionomia própria do seu mundo. Né? E aí, quando a gente vai falar sobre essa questão, sobre a questão da apropriação da imprensa, a gente tem uma ferramenta imensa aí, mas ao mesmo tempo é uma ferramenta, como eu disse, de dupla face. Né? Se por um lado, né, por que dupla face? Se por um lado ela é uma ferramenta que insinua a possibilidade de massificação da cultura num primeiro momento, por outro, ela também é uma ferramenta que capacita uma comunicação mais rápida. Isso é muito importante. Né? A gente às vezes tende a ignorar como é necessário e como é importante o sentido da fidelização informacional e da celeridade e alcance da informação que nós transmitimos. Isso é muito grave e muito importante. Se a gente parar para pensar, por exemplo, nos últimos 200 anos, que tipo de avanço a gente teve no sentido do campo comunicacional à distância, cara, isso é de uma relevância imensa, justamente porque as configurações comunicacionais capacitam certos modelos políticos que seriam impossíveis antes disso, capacitam certas formas, certos mecanismos sociais que seriam impossíveis antes disso. Né? E agora, como o meio foi, digamos assim, reduzido em sua maneira de ser produzido, a gente tem aqui um impacto cultural muito grande. Né? A gente, veja, existe aqui uma captação e existe uma preocupação debruçada sobre esses modelos de trocas. A troca acabou virando, de certa maneira, um elemento fundamental desse mundo. Né? E aí a gente começa a entender mais especificamente o que significa esse highbrow, lowbrow e o mid-cult. Né? Ou high cult, low cult e mid-cult, se preferirem também. Tá? O que significa isso? Highbrow é essa cultura da sobrancelha erguida, né? A cultura snob, né? É aquela levantadinha de sobrancelha que o sujeito dá para para passar aquele critério, né? Aquele crivo crítico, provavelmente um pouco cínico, que o indivíduo vai oferecer sobre qualquer forma de arte. Aqui a gente tem
toda a discussão identitária, em toda a sua carga, em todo o seu peso, em toda a sua densidade. Ela não foi feita para ser compreensível. Ela é manobrada dentro de uma selva de elementos que tem uma hermenêutica muito complicada. Ela lança relações, mas ela tem uma coreografia relacional própria. Ela tem uma intensidade relacional muito complicada, né? O Eco ele não chega a abordar muito isso, mas se a gente parar para pensar essa cultura da classe elevada, desse grupamento elevado, esse grupo elevado de elementos culturais, que exige todo um projeto a partir do qual você é preparado para ingressar num espaço, ele tem uma cortesia própria, ele é a seu modo moral, ele herdou isso, né? Tanto que Humberto Eco vai falar lá pelas tantas, o cara que trabalha com essa cultura highbrow, aí pode ser um acadêmico, pode ser um pintor famoso, pode ser um musicista daqueles muito eruditos, mas todos eles têm uma coisa em comum, eles herdam do aristocrata esse sangue, esse veneno, essa sanha por uma cultura que se defende a todo custo, né? Por uma cultura técnica que é guardada preciosamente. O lowbrow é o oposto. Ela é a cultura que começa a surgir por conta da possibilidade de apropriação desses meios. E ela tem uma explosão, porque geralmente o olhar que se lança é um olhar de desprezo, mas ela tem uma explosão fantástica, porque ela pega aqueles atributos e ela começa a desmanchar e jogar com esses atributos no meio, e o meio começa a se entender pelos instrumentos que tinha à mão. Percebe? Então, o desenho que a gente tem é um desenho muito interessante, no sentido de que essa cultura lowbrow, esse low cult, ele vai servir justamente como uma forma de diálogo planificada e horizontalizada, em que outros indivíduos agora passam a ter alcance e começam a participar do diálogo de produção da cultura, porque antes eles não podiam. Antes eles não conseguiam. Não é nem que fosse um interdito, mas era difícil você ingressar no circuito de discussão. Agora não, agora você tem. Tem uma das questões mais emblemáticas que eu vejo é o experimentalismo do Mozart. Né? Tem um conjunto de músicas que está compilado num álbumzinho específico, né? Geralmente, né, na coletânea oficial, nas coletâneas oficiais, as mais formais, está compilado dentro de um álbumzinho específico que fala sobre as experiências dele na Boêmia. E aí ele fala sobre como Mozart foi produzindo aos poucos, através de uma brincadeira com objetos soltos, objetos que ele encontrava na taverna, garrafões, como ele foi produzindo música a partir daquilo, né? A título jocoso mesmo, a título lúdico. Né? Isso basicamente envolve esse encantamento, essa aproximação do indivíduo com o processo de arte. Né? E aí a gente tem também o mid-cult. O mid-cult ele é um fenômeno típico que surge dentro desse processo de massificação. O que acontece nesse mid-cult? Porque o lowbrow ele ganha tanto espaço e tanto alcance, a gente começa a perceber que ali o lowbrow ele tem mais esse atributo informacional, ele é de segundo calão, ele não é muito preocupado, não tem muita técnica, não tem nada assim, mas o mid-cult ele é bem específico, ele é bem peculiar, porque ele começa a entender que existe a possibilidade de você buscar uma discussão sobre o que é arte, trazer isso para dentro do teu espaço e colocar isso num espaço que, apesar de ser mais informal, também te permite uma estrutura, uma articulação que faz com que você se projete para o âmago das relações identitárias e das relações existenciais da arte. Ou seja, você começa a usar técnicas mais refinadas em questões que às vezes são meniais, mas daí você cria um questionamento ali. Ou você cria uma narrativa muito pesada, mas você usa um estilo de arte para acompanhar muito sutil, muito simples. Né? Geralmente, olha, quais são os grandes exemplos de mid-cult que a gente tem hoje? Né? A gente chamaria isso de lowbrow em determinado momento. Falei lá para vocês na sessão passada dos Penny Dreadfuls, depois de quadrinhos. Isso tudo é lowbrow, né? Seria lowbrow. Hoje, a gente tem o quadrinho, né? Então a graphic novel, as tirinhas, como sendo mid-cult. Né? Um exemplo que Humberto Eco usa de mid-cult é um que eu amo particularmente, que é o Peanuts. Né? Você pode ver lá o Calvin Hobbes, Peanuts, esses quadrinhos do Il Giorno, que tem uma questão interessante. Né? O próprio Humberto Eco levanta que isso aqui é utilizado, ele é feito, as histórias são a coisa mais besta. Né? Então, se você for olhar o diálogo como farò con te, que te amore, sabe, essas coisas assim, uma discussão de casal que é completamente amena, boba, é uma história completamente boba com as soluções mais ridículas, mas olhe o que está em volta, né? Então o caos que está em volta primeiro, as coisas que estão desenhadas, então os discos de jazz, os quadros, né? Cigarro aceso, as anotações, revistas, jornais. Você começa a olhar o contexto específico da reprodução do espaço, né? O spot aqui no fundo, não. Você começa a olhar o espaço e como o espaço é ocupado, a vestimenta, os gestos, começa a perceber, por exemplo, a divisão de planos dentro do quadro. Né? Então isso aqui é feito como se fosse um quadro de filmagem de
de um filme, né? Então ele está colocado dessa maneira. A maneira como você consegue desenvolver pela técnica do desenho uma história que é completamente banal faz com que haja uma crítica ali. Faz com que haja algo a ser explorado ali, né? É, Então é justamente esse o sentido do desenho traço dessa formação de cultura de massas que a gente está colocando, né? Ao mesmo tempo em que a cultura de massas começa a se formar por meio desse empurrão inicial, ela tem uma significação, como a gente colocou lá atrás, muito diferente do que a gente costuma pensar, né? A gente falou lá atrás, na sessão passada, que existia nada de cultura, mas muito de massa. E aqui a gente começa a entender por que isso acontece, mas também começa a entender saídas para esse problema e para esse dilema na medida que nós começamos a problematizar o termo, né? Então, assim, a gente tem basicamente esses elementos e eles começam a colocar uma intenção bifurcada, né? E o primeiro passo que a gente geralmente enxerga é esse de um significado de instrumentos de massificação. A gente vai dizer que esses instrumentos de massificação eles têm um papel representativo na nossa cultura, só que ele é um papel, como eu disse, de dupla mão. Num primeiro momento, a primeira coisa que a gente vai pensar efetivamente é que esses elementos criam justamente um ponto a partir do qual nós somos uniformizados. Qual é a grande crítica que nós temos, a crítica mais central, né? Gerado como crítica séria. Depois nós vamos ter assim, eu falo aqui marxismo frágil, porque ele vai aguar um pouco, dependendo da leitura que a gente faça, aí a gente vai aguar um pouco essa crítica ao terreno cultural, né? Mas o que acontece? A gente tem um desenho central, que aqui eu peguei justamente uma cena da Sociedade do Espetáculo do Le Bovici, feita em cima do livro do Guy Debord, né? Acho que a cena mais famosa, se não me engano, está na abertura do filme, não vou lembrar agora, mas é uma das cenas mais famosas, né, do filme. Você tem basicamente toda uma equipagem que, à medida em que vai progredindo, ela te remove, e veja a sensibilidade do Eco, por isso eu disse que ele deixa sugerida a questão da identidade cultural, mas não fala dela em sentido específico no primeiro momento. Ela vai removendo as características localizadoras, locais, né, da cultura e vai misturando. Porque como primeiro passo dessa eclosão, para que haja uma compreensão universal, é preciso que você prepare semioticamente uma zona interpretante. E aí você vai começar a instruir teu intérprete, né? Então o que acontece? Isso é um plano que é feito de propósito. Não é bem assim. Na verdade, a uniformização ela acabaria sendo uma consequência meio que natural, né? Tipo, se dá o mesmo jornal para as pessoas lerem todos os dias. Cara, as pessoas só se informam por aquilo, elas vão começar a ter ideias muito próximas de realidade. Claro que isso, como Humberto Eco fala, não impede que você mesmo, na tua esfera de interpretação, na tua esfera de compreensão do material que te é oferecido, mude os tons que ele está oferecendo e por meio dessa mudança, dessa contemplação muito pessoal, encontre saídas muito diferentes da do teu semelhante. A cultura ela não funciona assim, ela não é esse mecanismo de mata-mata em que você coloca um cidadão dentro de um mesmo espaço de formação e ele vira um drone igual a todos os demais. Não é tão simples assim. Só que a tendência é que o teu olhar comece a se harmonizar e a criar uma confluência, né? Já vai ver o que isso significa dentro, por exemplo, de um julgamento de Suprema Corte, dentro de um julgamento em turma recursal, um julgamento enfim, em qualquer colegiado de julgadores, em qualquer grupo de julgadores, a gente vai começar a ver o que significa isso aí. Uma Câmara, por exemplo, há de julgar e ela pode, de repente, inclusive, começar a construir pareceres muito semelhantes a depender da situação em que ela se envolva, a depender do olhar que ela tenha, das discussões que sejam travadas. Às vezes são inconciliáveis, pura e simplesmente por conta dos caminhos, dos percursos culturais que foram seguidos pelos julgadores. Tá, mas a gente já chega lá. Então, assim, o que acontece? A partir desse momento, a preocupação central passa a ser, agora dentro desse marxismo aguado, a desintegração dessa cultura highbrow. E isso é interessante, porque daí o que significa isso? Nessa cultura da sobrancelha erguida, né, ela começa a se desfazer, isso é uma crítica que o McDonald coloca, né, ela é uma cultura que começa a sofrer a sua desaparição em consequência dessa gravitação e desse argumento severo, né, sem que a gente entenda direito o que ele significa. Basicamente, a cultura, no seu sentido de discussão mais pesado, começa de repente a se perder, sofrer uma desestruturação por conta dessa planificação. Logo, logo, a gente já não tem mais condições de fazer o alavancamento de discussões mais severas, porque a cultura foi se desfazendo, foi se esmiuçando na mão das massas, né? E aí você teria um argumento para tentar preservar esse espaço das discussões mais simples ou da sua acessibilidade. É um argumento complicado porque ele não vê a possibilidade de você dissociar acessibilidade e perda de conteúdo. Tá? Então, ele é um argumento complicado nesse sentido. Existiria também uma segunda dimensão, que é do fim da cultura de apreciação e início da cultura de consumo. E aí,
assim, você tem visões e visões, né? Tem gente que vai dizer justamente, não, tá, isso é um movimento absolutamente comum, né? Ele acontece ao longo do século XX e não traz grande importância nem grande relevância, mas tem gente que vai dizer que sim. Eu coloquei para vocês na sessão passada que isso era um jeito de você começar a reobservar a qualidade interpretante do teu significante, mas ao mesmo tempo de você olhar para a pessoa que ia interpretar, que ia apreciar a tua obra, né? E tentar buscar formas diferentes, canais diferentes de respeito. Aqui, ela é vista de uma forma ruim, porque se a obra se torna obra de consumo, ela deixa de ser, por exemplo, uma obra preocupada com o público. Lá atrás eu coloquei para vocês, inclusive, uma discussão que teria acontecido entre o Hemingway e o Fitzgerald a respeito da aceitação do público e de como o público se permite acessar uma determinada obra. Né? E daí se o autor deve ou não deve se preocupar com o que o público está pensando. Né? Inclusive fazem daí, críticas pesadas, porque tem muita obra produzida na época que está preocupada com o que o público está alcançando, justamente pensando nessa expansão produtiva, nessa expansão cultural, né? E isso passa a ser chamado de barbarismo. Né? Tanto Fitzgerald quanto Hemingway, no final das contas, foram vítimas disso em algum momento da vida. Né? Mas é muito mal visto nesse sentido, porque daí a relação de consumo ela passa a ser aquela relação que desauratiza a arte de suas próprias discussões. Eu já não discuto mais o que eu quero ou o que eu acho relevante, eu passo a discutir aquilo que eu acho que as pessoas querem ver discutido, aquilo que eu entendo que as pessoas querem consumir, aquilo que elas querem obter. Então agora existe um preço para a produção da arte, ela tem uma finalidade, ela por buscar aceitação, ela está mais preocupada com as quantidades, com quantificadores de consumidores de arte, menos preocupado com a qualidade e o tipo de debate que está sendo entabulado. Olha o problema que a gente acabou de criar. Tá? A visão que se tem, essa é uma visão, né, uma visão muito negativa. Não é sempre que essa visão vai imperar, a gente já vai ver por quê. E por fim, espetáculo e publicidade. Né? Também por conta disso, a arte ela passa a adotar aspectos mais proeminentes de uma arte aplicada, passa a adotar atributos mais específicos do espetáculo, ou seja, as coisas estão todas expostas para apreciação constante o tempo todo, é um proscênio gigante, ali a gente vai tentar buscar esses minutos de fama para essa obra, para esse objeto produzido, para esse objeto cultural produzido, para esse artefato produzido, e além de tudo existe uma aplicação apaixonada da publicidade, e essa aplicação apaixonada vai justamente falar sobre a possibilidade de exaltação de qualidades e assim por diante, o que faz no final das contas com que os melhores atributos de uma obra se tornem apenas vendáveis. E isso cria uma dificuldade ainda maior. Né? Então a gente está aqui nessa leitura desse marxismo frágil, ou pseudo-marxismo que o Eco coloca, a gente tem um problema geral de encolhimento, e o encolhimento que está sendo posicionado, proposto aqui dentro desse contexto, é um enxugamento gradual, um enxugamento gradativo dessas relações que acabam sofrendo uma compactação pesada, tanto no sentido específico de uma perda de técnicas, né, uma canalização específica de determinadas técnicas, quanto no sentido específico de uma tentativa desesperada de vender a obra. Aqui surge uma crítica fundamental e muito feroz, que é a crítica de uma possibilidade de manipulação política da obra. A obra passaria, portanto, a ser um canal de expressão muito adequado para que você conseguisse criar uma forma de hegemonia política. Veja que isso é o mais interessante, eu volto agora ao ponto central do texto, eu falei para vocês que existia uma leitura rasa que o Eco associava a certas vertentes de leitura dos frankfurtianos. Vocês percebam que ele está colocando todas as hipóteses que os frankfurtianos levantaram e a compreensão que nós costumamos fazer dessas hipóteses. Lá atrás foi a indústria cultural. Aqui a gente está falando sobre a capitalização da produção artística. A gente está falando, de certa maneira, sobre a questão da politização do processo de arte. Né? Para não falar só dos frankfurtianos, a gente pode voltar para a questão dos aparelhos hegemônicos da produção de arte como espaço de embate, espaço de luta hegemônica. Humberto Eco está, na realidade, quando ele está costurando esses argumentos, apresentando uma potencial crítica a uma visão derivada daquela leitura de marxismo cultural e do resultado direto desse marxismo cultural. Aqui ele está sendo bem mal compreendido, ele está muito cediço de fato. Né? E isso aqui foi um levantamento, na verdade, que o Eco fez das proposições que são levantadas ao redor do tema. E aí a gente tem agora esse contexto que ele está suscitando. Agora, tem uma coisa que eu acho central nesse ponto. Quando a gente começa a falar sobre embate político, a gente abre o leque. E aí a gente chega exatamente no ponto mais importante que a gente deveria explorar dentro dessa segunda parte da nossa leitura. Por que eu digo isso? Porque no momento em que isso é feito, o desenho que o Eco coloca, ele mostra tons um pouco diferentes. Se a política de fato influencia a cultura, se ela de fato dirige a cultura, se ela de fato cria percursos para a cultura, o seu momento, portanto, não é um momento de uniformização
para o atendimento de determinadas pautas ideológicas, pautas de interesse político, pautas de posicionamentos políticos. E a partir desse momento nós não estamos então falando nessa produção cultural como uma arma. Se é esse o caso, aí sim ela tem que ser banida de uma vez por todas. Porque enquanto pauta política, enquanto dirigismo político, enquanto direcionamento político fixo, ela não permite mais o mesmo envolvimento crítico que era feito, produzido naquela ideia da cultura highbrow, que era muito restritiva. Só que você veja agora, e esse é o ponto central, como esses dois mundos se contrapõem, como os dois têm veneno. Se eu crio uma cultura muito fechadinha, cara, ela não entra em discussão, ela não entra em jogo, é muito difícil você participar do processo de formação. Se eu abro, ela participa do processo de formação. Aí você vai perguntar, mas aqui vem, cara, é só cultura, é só quadro, é só pintura, é só arte? Não, senhor. Isso aqui demonstra, como a gente viu lá atrás, o jeito da gente olhar o nosso ambiente, a forma da gente se entender. Isso aqui faz diferença porque induz depois as nossas decisões, todas elas. E esse é o ponto central. Então aqui a gente está começando a ver como esses mecanismos operam enquanto cultura. E eu volto a insistir no argumento que eu coloquei no final da sessão passada. O direito é cultura e ele só vai operar sobre essas bases. Tá? Aqui eu coloquei, claro que eu tinha que colocar alguma coisinha do Peanuts. Né? Então assim, eu quero colocar para vocês aqui dentro desse contexto o que significa o olhar integrador da cultura de massas, porque agora é interessante, o Eco ele associa aquela visão apocalíptica que a gente tinha, aristocracia, e associa a integração a uma visão mais light, a uma visão mais aberta e mais defensora do movimento de massas. E o mais interessante ainda, quando a gente fala sobre pseudo-marxismo, como ele fala, sobre uma leitura derivada dos frankfurtianos ou dos esquerdistas de uma forma geral, e fala sobre a leitura envolvida na direita, a gente começa a perceber uma inversão de fatores, uma inversão de elementos. Não é exclusivo, então nem vale a pena ser tocado, ele não toca, também não vou ficar tocando esse assunto, porque não é uma questão exclusiva ideológica, não tem nada a ver com ideologia, mas é interessante ver a inversão que é gerada. Tá? Porque existe, em uma determinada medida, um tom de inversão gerado, se a gente olhar por essas lentes. Né? Mas é uma discussão que transcende essas lentes, se a gente parar para pensar bem. Né? Veja, uma das primeiras coisas que é colocada é a massificação das publicações, ela te permite um alcance informacional muito maior. Então não é que existe uma intenção política num primeiro momento para a formulação dessas comunicações. Ao contrário, é um jeito de você alcançar pessoas que você jamais alcançaria mesmo dentro do âmbito da gestão pública. Tá? Então, tem nada a ver. Na verdade, isso ajuda, isso contribui, colabora de uma maneira muito saudável para que você alcance pessoas que você jamais alcançaria e participe dessas pessoas de informação. É preciso levar em consideração, ademais, que quando você faz essa leitura, que é uma interpretação ruim do movimento marxiano e marxista, você também leva em consideração que você não vai conseguir uma transformação qualitativa a partir de uma massificação quantitativa. Mas não é bem verdade, você consegue, a depender da situação você consegue. Chega uma hora que você, de tanto da informação, você consegue criar uma explosão qualitativa no sentido de uma exaustão informacional, como a gente já tinha colocado, ou antes no sentido de um novo argumento sendo gerado dentro do contexto específico de acessibilidade a essas informações. Que é perfeitamente plausível. Né? A gente obtém cada coisa. Você quer ver? Eu estava vendo esses dias aí, ontem, estava vendo o pronunciamento do ministro da Economia e ele comentava, né, que as visões otimistas dele a respeito da economia. E aí é lógico que daí tem todo o pessoal que está defendendo o governo aí, fazendo toda aquela apologia, porque, enfim, né? Mas daí tinha alguns, assim, que eu achei interessante, porque começaram a falar especificamente sobre o ponto crítico, falando, olha, não é bem assim que funciona. Agora, o mais interessante é perceber que as pessoas não falavam, olha, nós discordamos desse cara, ele mente porque nós estamos numa recessão, entrando em recessão, a gente está aí com o crescimento inibido, a gente está com um PIB, né, que está muito abaixo, estupidamente abaixo do que nós tínhamos a gente tinha previsto 2,8% de crescimento, tá, previsão final para o termo dessa crise de 7,5% de retração na PIB, enfim, tem toda uma questão aí. O argumento não era esse, o argumento era, eu quero meus recursos de auxílio durante a crise. Eu quero saber onde é que está o dinheiro que vocês prometeram, porque ele não está sendo acessado, porque eu passo 30 dias com a minha carta sob análise, porque a Caixa não... Percebe? O argumento não foi o argumento da crise generalizada, de verdades ou mentiras, de uma compreensão do discurso econômico. Foi, cadê o dinheiro? Fantástico. É justamente a questão mais fantástica que existe aqui é o fato de que você começa a ter saltos por meio da massificação da informação e por meio dessa troca massificada, você começa a ter saltos que vão mostrar por que os comportamentos se conformam. Veja como o olhar, eu não estou criticando, tá? Não é isso, é uma análise fria,
Até porque também se eu não tivesse um tostão furado para me alimentar, tivesse condições de buscar um auxílio e não obtivesse, eu ia estar desesperado atrás, faz parte da nossa natureza isso. Mas e é justamente esse ponto, na verdade, né? Isso demonstra, isso alinha por que nós nos comportamos da forma com que nos comportamos, por que decidimos as coisas que decidimos, por que nós nos dirigimos, nos portamos e nos dirigimos da forma que nos dirigimos. Né? Então aí vocês têm um exemplo dessa transformação qualitativa possível. De repente você dá o estalo e fala, putz, aí que tá, né? É a informação mais óbvia do mundo. As pessoas estão desesperadas, precisam sobreviver, é isso que as move em primeiro lugar. Nesse caso, né? Buscar recursos que elas não têm, buscar recursos para tentar, para que elas tentem se manter. Né? Assim como você também vai ter um grau imenso de informação, de percepção de pessoas que não estão recebendo, porque elas não sabem fazer a utilização dos meios disponibilizados, que são meios online. Né? Um outro ponto, é uma coisa que a gente já sabia que agora está mais do que evidente. Né? E é interessante também ver que tem um outro argumento que é mais difícil de você sustentar, que é o seguinte: por mais que você tente limitar o conjunto, esse é um argumento bem cediço, bem complicado, e eu quero colocar isso para vocês na sequência, mas por mais que você tente oferecer uma visão política que seja unitária, essa visão política unitária ela nunca vai ter, dentro de um contexto específico, a garantia de sua exclusividade. Como assim não vai ter garantia de exclusividade? É simples a questão. A partir do momento em que eu sento, por exemplo, o Rafael vai lá, senta, o Rafael leu a vida inteira a Escola de Frankfurt, leu Marx, leu Gramsci, leu, enfim, né? Leu Althusser, leu o pessoal da esquerda, leu o pessoal da nova esquerda, leu Negri, tal. Se alguém quis me manipular com isso, fracassou fragorosamente, porque eu fui ler os outros também. Também fui ler sobre escola econômica, também fui ler os liberais, também fui ler, enfim, né, fui ler os economistas e por aí vai. Então não adianta, você também vai ler Mises se você quiser, você também vai ler Albright se você quiser, você vai, não tem limitação. Por mais que você massifique, facilite a informação, eu sempre posso ir buscar do outro lado outro elemento intelectual. Isso é um pouco complicado de dizer. Quer ver um exemplo? Se a gente for levar em consideração aí na manifestação de dia 4 para 5 de abril, eu descobri isso ontem por acaso, a gente teve um pico, né? Aquela manifestação de 5 de abril pró-Bolsonaro. E não é só ele, tá? Então é um exemplo. Né? Mas a gente teve um pico de tweets pró-Bolsonaro, né? E aí a gente pensa assim, tá, mas né, o que tem isso? Né? Basicamente a gente começou a ver muito tweet chamando para manifestação, hashtag Bolsonaro Day, apoiando e tal. Descobriu-se que tinha pelo menos, de todos esses tweets, pelo menos 35%, ou 32%, perdão, por cento, tinham partido de bots. Aí se pensar, qual é que diferença isso faz? Veja, pela natureza impactante e limitada da comunicação, pelas frases feitas e prontas, pelo uso de hashtags, você não tem espaço para debater. Né? O movimento que é feito nesse caso, que é um movimento um movimento de organização desses botzinhos, ele te permite observar que existe uma certa prática intensa desse movimento, dessa leitura, dessa expressão política dentro das redes sociais. Geralmente uma pessoa que usa muito a rede, ela vai conseguir fazer em média ali 1, 2, 3, 10 tweets, tem gente que chega a fazer 20 até 50, se não sair dali o dia inteiro. Tá? Um bot desses faz por dia 1.200 tweets. Então só naquele dia você tem 32% das pessoas que estão postando sobre o Bolsonaro Day, lá sobre o dia da manifestação, são um terço basicamente, são robôs, máquinas, né, inteligências feitas para isso, projetadas para isso, bots, e esses bots postam em média 1.200 mensagens por dia. Pense. Então, assim, o que acontece? Eu concordo que você sempre pode buscar outro posicionamento, mas você está sendo inundado por um posicionamento que está trabalhando em outro nível com a comunicação. Ele está trabalhando pela repetição maciça de determinadas informações, percebem? Então, aí, isso é uma coisa que o Cueco não teria condições de olhar na época dele. Né? Veja, eu insisto aqui no tema da explosão cultural e da mass media por uma circunstância muito simples. O Eco ele endereça de uma maneira muito direta o problema da explosão cultural nesse exato momento. Eu tinha colocado para vocês a possibilidade de explosão, e agora ele fala. Explosões acontecem tipicamente no cenário político, mas não acontecem no cenário cultural. Isso dissocia um campo do outro. Então veja que ele não está tomando nenhum partido nem outro. Ele saiu do discurso e falou: vamos olhar de forma diferente? Não há nem essa expressão, nem tanto a expressão da manipulação política irrestrita, nem tanto a expressão de um debate político que pode ser mitigado, mas o que acontece na realidade é que eu dou um passo atrás e começo a perceber que cultura e política, muito embora estejam implicados um para o outro, eles não operam do mesmo jeito e não existem proporções diretas na operação. A política pode passar por zonas de explosão, por uma questão de condições materiais, econômicas que levam a isso. Né? Foi o que a gente colocou lá no começo agora,
versando sobre o homem renascentista. Por isso eu disse que ele ensinou, mas não fala. Né? E agora, em um segundo momento, a gente começa a perceber, no entanto, que no âmbito da cultura você pode massificar e haver uma transformação, mas não, a explosão ela não acontece necessariamente, ao contrário. Quando você faz determinadas afirmações ou lança determinadas peças no contexto cultural, ele tende a se elastecer e ele tende a crescer de maneira a produzir elementos de suporte, a produzir outras formas de diálogo, ele deriva, ele vai se capilarizando. Não é tanto uma explosão. Né? A cultura ela não opera dessa mesma forma, ela não opera nesse sentido de um rasgo, de um rompimento. Agora, isso é interessante, eu coloquei aqui justamente uma cena do Eisenstein no fundo do Outubro, né? Por uma série de razões. O Outubro foi um filme que foi produzido a título celebratório, virou um grande de um deboche, né, por conta da mão dele. Era para celebrar a Revolução de Outubro e ele transformou numa. E essa cena em especial aqui, que é a cena da entrada no palácio, né? Foi colocada, né, na entrada dos rebeldes no palácio. Ela foi colocada como tendo sido uma cena historicamente verídica, né? E por muito tempo acreditou-se nisso, mas não tem nada a ver. Não foi assim que aconteceu. E ao mesmo tempo, então, por que eu coloco isso? Porque ele está demonstrando, ele está representando um momento de explosão histórica, uma transformação, por uma situação que não existiu enquanto signo, que é literalmente um desenho, né, um rascunho de uma sensação geral. E aqui, depois dessa cena, existe um confronto específico dos rebeldes. Eles vão entrando no palácio e vão vendo os objetos de cultura, daquela alta cultura que tinham sido preservados ali. E eles olham para aquilo com indiferença, eles não compreendem o que aquilo significa. E eles vão jogando, vão desprezando aquilo. Né? Para eles, aquilo ali não tem nada, não tem afetação cultural. Ao contrário, se tem uma afetação negativa. Então a explosão, veja que a explosão ela passa e ela cria uma rebentação cultural. Né? Então existem formas de representação, sem dúvida alguma. Pode haver impacto? Claro que pode. Mas a cultura em si, por si, ela tem um caráter preservacionista que vem dessa alta cultura. E mesmo a cultura de massas, né, ela tem uma leitura um pouco diferente. Né? Ela, na verdade, ela começa a operacionalizar, ela não é operacionalizada tão somente pelo gosto da massa, muito embora eu considere, mas ela tem, e a gente tinha falado muito, ela tem muito de massa e pouco de cultura na sessão passada, agora talvez fique mais claro por quê. Né? Quando a gente começa a olhar para o termo cultura dentro dessa peça, dentro dessa locução, a gente começa a entender mais especificamente o significado disso. Há um diálogo e é um espaço de diálogo. Tá? O que acontece ali? Muito embora haja uma série de protecionismos nesse sentido, né, e portanto as revoluções e transformações elas sejam reflexivas, a gente vai ter outros jeitos, outras maneiras de enxergar o problema do que o público quer. E é aqui que a gente consegue fazer uma discussão um pouco mais específica. Né? Como a gente tem uma diversidade muito grande de públicos, talvez a grande questão é que os traços específicos da mistura cultural removam, diluam a expectativa do gosto. Né? Só que o jogo que está entabulado é um pouco mais complicado, né? E o Eco ele volta um pouco à carga com aquilo que o Fromm colocava, né? E vai dizer ali pelas tantas em que medida aquilo que eu estou oferecendo não está justamente tentando cultivar certos modelos de desejo ou estimular determinados impulsos no grupamento que está ali. Cara, é o sonho que eu tenho. É evidente, se eu vou lá e ofereço algo, eu quero mais é que a pessoa queira o que eu estou oferecendo. Então é um pouco evidente que eu vou tentar criar relações, vou tentar criar encaixes. Você vê, por exemplo, isso é muito interessante. Você vai olhar, por exemplo, a cultura, essa cultura de quadrinhos, que começou a fazer filme atrás de filme atrás de filme. Olha, o sonho da vida dos caras entrarem nesse mercado, por uma razão muito simples. É um mercado que ganha muito mais do que o mercado do quadrinho publicado. Mas muito mais. Né? Então, para eles é uma coisa interessante fazer a aproximação. O quadrinho, na realidade, a peça que eles produziam originalmente é para fazer um aceno para aquilo que vai vender os ingressos efetivamente, para as grandes produções. Né? E aí você faz o encaixe de uma coisa com a outra. Né? Você vende pacotes de estilo de vida hoje em dia, justamente por quê? Porque você vai fazendo desenho de um produto, você traça isso para um determinado lado, lança para um lado, lança para o outro e vai fazendo essas conexões. E dessa maneira você vai criando um instinto de desejo nesses indivíduos. Né? Instinto de desejo é uma locução ruim, mas você vai criando essa qualidade instintual do desejo, seria melhor dizer, né? Seria mais preciso, no âmbito específico da tua produção cultural. Né? E aí o que acontece justamente nesse sentido? Muito embora você faça tudo isso, é preciso entender que, de novo, a cultura ela não é enfiada goela abaixo, ela não formata o indivíduo. Tá? Ela não funciona desse jeito, apesar das hipóteses que o Frank Herbert colocou, das hipóteses do Aldous Huxley, ela não opera desse jeito, ela não é tão direta assim.
Toda vez que você propõe, você permite o diálogo. E agora, mecanismos individuais que começam a emergir, informados por traços políticos, por impulsos políticos, éticos, morais, principalmente políticos, começam a estabelecer críticas que vão tornar esses meios de produção mais saudáveis, né? Então isso faz parte do modelo cultural e faz parte do desenho geral da cultura, né? Como é que existe o tangenciamento entre cultura e direito? Isso é bem interessante, porque eu posso falar do direito, né, a exemplo de direito e literatura, direito como literatura e literatura sobre o direito, ou literatura do direito, né? E direito da literatura. Eu posso falar também direito da cultura, direito como cultura, direito e cultura, cultura e direito. Eu posso falar de todos esses aspectos, né? Eu me concentraria aqui mais especificamente no direito enquanto artefato cultural, enquanto cultura própria, enquanto uma cultura highbrow a seu modo, mas enquanto artefato que é resultante de um movimento cultural mais amplo, uma das bases das reflexões do culturalismo jurídico. Tá? Agora veja, eu não estou aqui querendo dizer que a visão culturalista é correta, tá? Porque o que é no fundo, a visão culturalista? A visão culturalista ela diz para nós que o direito é sim um artefato cultural, ele é um pedaço de cultura, que ele é um pedaço de cultura separado dos demais por conta da sua afetação técnica e da sua complexidade, mas que deriva de elementos e movimentos culturais e responde a esses elementos e movimentos culturais também alterando a cultura. Tudo isso está certo. Como é que ele explica isso? A partir de Kant. Pronto, melou. Por que eu digo isso? Kant não entendia o movimento cultural em separado do movimento moral, em separado do movimento estrutural de um padrão de beleza e de um padrão de forma. Ele só conseguia entender padrões. E porque existiam padrões, então existia uma correção cognitiva do movimento cultural, percebem? E isso faz com que nós caiamos naqueles modelos de ingerência que nós acabamos de criticar. A cultura ela serve desse jeito, se você formatar desse jeito, ela leva desse jeito aqui, leva uma constatação precisa. Não é assim que funciona. Ela é espaço de debate. O movimento culturalista, né, se você for olhar ali o pessoal Tobias Barreto, Miguel Reale, esse povo todos italianos correspondem ao tridimensionalismo jurídico, esse povaréu todo, né? As discussões do Cossio e aquele negócio todo, vocês vão ver ali dentro modelos que são muito próximos da filosofia do Cassirer. Os caras são neocantianos nesse sentido, nesse universo eles são basicamente neocantianos. Há um padrão moral, esse padrão moral está estabelecido por regras postas, ele é deôntico, essas regras postas ganham uma esfera pública a partir do momento em que elas se tornam na própria consciência do indivíduo elementos públicos. Há algo que é subjetivo sempre, que é a minha adesão ou não adesão a essas regras, mas elas derivam de um padrão, que vai ser um padrão comportamental, um padrão estético, ou seja o que for, né? Assim como a regra exige uma adesão minha, quer dizer, eu vou aderir ou não vou aderir ao seu valor, também a forma exige uma adesão minha, ou gosto ou não gosto, ou é belo ou não é belo, né? E é basicamente essa estrutura que os caras usam. Funciona? Não, não vai funcionar. Porque isso significa que eu preciso, a passo, desvendar um padrão formal, e esse padrão formal eu nunca vou encontrar. Até porque ele pode até existir em uma determinada época, mas ele muda com a passagem do tempo. E a partir do momento em que há uma massificação da cultura, ele muda de uma forma muito mais intensa e ele se perde em sua não evidência. Ele se torna praticamente autoevidente. Geralmente, a cultura de massa ela tem essa batida. Ela tenta tornar elementos que não são evidentes em circunstâncias autoevidentes de discussão. Percebem? Então o problema todo que eu tenho é justamente que nas visões culturalistas eu tenho certas limitações, mas o pós-culturalismo ele traz algumas noções um pouco mais interessantes e elegantes, mas saídas mais elegantes. Por exemplo, quando a gente começa a discutir a questão do direito enquanto cultura, nascente em situações de transição de governos, transições institucionais ou transições de regimes jurídicos, como a gente tem passado recentemente. Se vocês pararem para pensar, por exemplo, na crise institucional que nós vivemos, hoje uma das grandes discussões que eu vi lá, alguns colegas estavam postando algumas discussões, e eu achei interessantíssima a pergunta que fizeram lá pelas tantas. Olha, será que a decisão que foi tomada pelo Celso de Mello a respeito de toda essa questão aí da nomeação do fulano lá para a PF, do fulano da BIM para a PF, será que significa uma forma de ativismo judicial indevida? Ou será que era necessária diante da validade do argumento proposto pelo julgador, de que existe um ruído criado aí no uso, no exercício das prerrogativas presidenciais? Vou eu saber, né? Então o que acontece? Tem um momento de transição? Tem, a gente não tem padrão, cara. Desde o momento em que a gente teve a deflagração de todo um processo lá atrás, que levou a um desgaste institucional mais amplo, nós já não temos mais... De novo, não estou me colocando desse ou daquele lado, tá? Não é isso, só estou dizendo basicamente que nós temos um momento de transição, e agora, por conta dessa fronteira, essa pauta pós-culturalista emerge de volta. Isso é fantástico, isso é fantástico.
Agora pensem no seguinte, por conta dessa conformação que nós temos, também podemos falar que existe uma região transicional do direito, e é aqui que a ideia de um direito como cultura aflora. E mais do que isso é o pior. Teses que antes tinham validade em âmbito científico agora começam a se desgastar. Olha como isso é temerário, porque isso significa basicamente que as teses que nós levantamos são também regiões e universos culturais. Aliás, eu diria isso de toda a ciência, em certa medida. Né? Só que é lógico que existe uma certa pauta evolucionista. Isso volta lá para a visão do culturalista mesmo, o evolucionismo cultural que o culturalista defende. No direito, eu diria que não existe tanto uma questão de evolução, existem transformações puras e simples. Né? Então tem esse ponto. Veja, a título de discussão eu coloquei aqui justamente um elemento que parece estar nas bases formativas, segundo esses argumentos são colocados pelo menos, de muitas estruturas jurídicas do Ocidente, mas ao mesmo tempo passam a ser discutidas em um sentido autopredatório e, portanto, a sofrer transformações, enquanto certas transformações do circuito cultural jurídico e do circuito cultural amplo passam a tomar parte. Né? Basicamente, a relação de símbolos religiosos em repartições públicas, em espaços públicos de uma forma geral, como a gente vai ver a discussão. A título exemplar, a gente toma aqui a interdição de uso de símbolos religiosos em repartições públicas na França ou até mesmo em escolas. Né? A gente pensa lá, por exemplo, a situação exemplar foi a da menina, isso foi no final da década de 90, 2000 e pouquinho, não vou lembrar agora, acho que foi em 90 e poucos. Né? Ela foi para a escola com o véu, por ser muçulmana, e quando ela foi entrar numa escola pública, quando ela foi entrar, o diretor da escola proibiu a entrada dela, e a proibição, ele falou assim, estende-se a proibição porque você não pode portar símbolos religiosos aqui dentro. Falou, olha, é bem diferente você dizer para um cristão que ele não pode vir com um crucifixo, porque ele pode tirar a qualquer tempo. Eu, pela minha cultura, não posso tirar o véu. Né? Eu preciso manter o véu sobre a cabeça, porque eu não posso nem sair de casa sem meu véu. Fala, tudo bem, mas não vai entrar. E ela entra, daí justamente ela vai procurar na Corte de Cassação a possibilidade dela ter o ingresso dela garantido, e a Corte recusa, a Corte nega. Isso inclusive vai à Corte Constitucional, e a Corte Constitucional fala, olha, não, nós somos um Estado laico, não pode haver a presença de símbolos religiosos em repartições públicas. Né? Por que eu escolhi esse caso? Justamente por conta da ação judicial, né, que teve início, se não me engano, não vou lembrar agora onde é que ela teve início, foi no Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas enfim, ela teve, foi uma ação judicial que foi acionada pelo Ministério Público e justamente tem aí hoje, está às portas de ser julgada, né, tendo repercussão pública, essa ação judicial, pelo nosso STF. Né. Se a gente for olhar, por exemplo, o histórico norte-americano, a gente tem três ações que eu vou deixar aqui engatilhadas para a gente discutir no nosso debate. Né? Stone versus Graham, a Lemon versus Kurtzman, que lançou argumentos para as demais, né? Essa de 71 é bem importante nesse sentido, e a Van Orden versus Perry. Né? A Stone v. Graham ela é uma ação judicial que basicamente é elaborada. Na realidade são duas ações judiciais aqui, né? A Graham e a Perry, elas são ações judiciais que falam especificamente sobre a apresentação de instrumentos símbolos da representação da fé cristã em espaços públicos. Né? Então, no caso da Graham, desculpem, garganta seca, né? Mas no caso da Graham e da Perry, a gente tem um caso é do Kentucky, né? O outro caso é do Texas. No caso do Kentucky, a gente vai ter, né, é o que está aqui do ladinho à direita. Né? No caso do Kentucky, a gente tem na porta do Capitólio, a gente tem os 10 mandamentos colocados numa placa de pedra. No caso do Texas, ele está colocado numa praça. Tá? Então são duas situações um pouquinho diferentes. Né? No caso do Kentucky, a gente vai ter uma situação em que a pergunta que se faz basicamente é a seguinte, tá, mas por que esses mandamentos estão colocados aí? Né? Eles estão colocados em meio a uma coleção de outras figuras, não estão em... Como é que funciona isso? Né? Qual é a premissa? O Estado é laico, então o acionamento é feito contra o Estado do Kentucky justamente para que você faça a remoção desse símbolo, já que sendo um Estado laico, seria impossível a ele reter consigo símbolos religiosos. Isso contaminaria, dentro desse contexto específico, toda a atividade pública, neutralidade, ou imparcialidade, ou ubiquidade, como preferirem aí, né? Ubiquidade, né? Neutralidade, imparcialidade, sem chance, né? Da atividade pública nesse sentido. Né? E aí o que é feito nesse caso do Kentucky é que nós vamos ter a aplicação do princípio do Lemon versus Kurtzman, né? Que na realidade tinha uma discussão um pouco diferente. No Kurtzman, a gente vai ter uma discussão que diz respeito especificamente ao pagamento de salários para professores de escolas privadas por conta do uso do sistema público de ensino. Né?
Então seriam professores de escolas privadas que estariam aplicando o sistema público de ensino com livros do sistema público, com tudo mais. E falam, olha, não há autonomia, esses professores estão basicamente aplicando o sistema do Estado, o Estado não está pagando esses professores por quê? Né? Se é tudo pelo Estado, o Estado tem a obrigação de bancar, não é o setor privado que tem a obrigação de bancar. Né? Senão o setor privado teria que ter essa autonomia. E aí, nesse caso, o tribunal começa justamente a discutir se existe ou não existe a necessidade desse pagamento com base nos padrões de educação oferecidos. E eles veem assim, olha, na realidade isso aqui para tudo que é escola, a gente tem uma quantidade pequena de pessoas, né? 25% das crianças estão em escolas particulares. Né? Só que eles foram analisar com mais cuidado, né? Eles pensaram assim, 25%, tem aí um número de 70 professores que deveria receber o salário, né? Paga o provento aí, porque eles estão educando como se fossem professores do Estado mesmo, então não tem por que não pagar. Daí eles foram analisar a situação e eles começaram a perceber, no entanto, que esses professores que davam aula dentro dessas escolas, né, basicamente essas crianças, esses professores, eram 95% de escolas católicas. E aí ele pensou assim, bom, pera lá, se são escolas católicas, a gente tem que levar em consideração que existe aqui, evidentemente, uma estrutura religiosa ao redor dessas escolas. E elas só existem enquanto um movimento feito como exercício de determinadas práticas que advém do processo de evangelização cristã. Então, se eu vou lá e pago agora esses salários, eu não estou simplesmente assumindo a responsabilidade de bancar a minha estrutura de ensino e que está sendo, digamos assim, de uma maneira subalterna, subrogada, trabalhada e sustentada por grupos de âmbito privado. Na verdade, eu vou estar bancando escolas e ali dentro eu vou ter basicamente um sistema de ensino que está permitindo a progressão da fé católica. E aí eu comecei a me envolver com a fé e isso é um problema. Esse caso, Lemon versus Kurtzman, ele estabeleceu um critério tríplice para você determinar se você deve ou se você não deve atuar no sentido específico se você deve ou não deve considerar um determinado modelo como sendo o modelo de uma atuação religiosa dentro do Estado. Ele fala assim, ó, primeiro, o Estado não pode se envolver se, em primeiro lugar, você tiver qualquer ação que não tenha fins seculares, ou seja, que tenha fins religiosos. Tá? Se ela não tiver um fim secular claramente demarcado, não tem por que você se envolver. Tá? Porque aí o Estado está se envolvendo com religião. Segundo, o Estado não poderia se envolver se fosse para avançar ou retrair o avanço de pautas religiosas específicas nas suas ações. Terceiro, o Estado não pode se envolver em hipótese alguma se, por meio de suas ações, houver qualquer vínculo ou envolvimento excessivo com princípios ou instituições religiosas. Então são esses três critérios. E no Lemon versus Kurtzman eles entenderam, depois de colocar justamente esses critérios, né, que são entendidos como teste de Lemon, hoje são chamados hoje de teste de Lemon por conta desse caso, eles entenderam que isso não passava nesse teste porque, mesmo que não fosse com interesses, né, mesmo que houvesse ali um interesse secular de educação das crianças, mesmo que não houvesse o avanço ou retração dessas pautas, ainda assim você estaria se envolvendo até o pescoço com instituições cristãs. Então não podia, porque daí você estava tomando partido. Né? E aí eles se afastam. Agora, no caso do Kentucky é interessante, porque eles vão aplicar esses três princípios e a aplicação imediata desses três princípios já de cara ela aciona um problema. Por que esses 10 mandamentos estão aqui, na frente do Capitólio? Eles falam, não, é por valor histórico, né? Para determinar os valores que foram utilizados pelos primeiros habitantes, colocaram, falaram, tudo bem, né? Eu até posso dizer que existe para alguns habitantes um valor histórico, só que eles estão aqui jogados sem nenhum tipo de instrução, sem nenhum tipo de acesso, não acrescentam nada à educação de ninguém, e na realidade, do jeito que está posicionado, vejam que delicada a questão, né? Mas do jeito que está posicionado, diz menos respeito à afetação histórica e mais respeito àquele conteúdo que está colocado. Então me parece ser aqui mais, antes, algo que vai compelir a obediência junto das normas e menos talvez ao processo histórico de agregação institucional e normativa desses valores. Então já melou aí porque não existe intenção secular. Né? E daí no outro caso, que é o caso do Texas, a relação foi diferente porque eles dispensaram o teste de Lemon. Eles falaram, não vamos aplicar o teste. Veja, e o que acaba acontecendo? Eles começam a fazer uma leitura um pouco distinta da situação. No outro caso, a gente vai ter os 10 mandamentos colocados numa praça pública por um grupo privado, um clube privado, né, que quis colocar ali por uma questão celebratória e que recebeu inclusive apoio do diretor do filme Os 10 Mandamentos para colocar aquela placa ali. Ela ficou ali por décadas, né?
E aí eles tinham aquilo ali como um enfeite, como uma maneira de lembrar que aquela área ali tinha sido colonizada por cristãos e que depois desse movimento de fundação institucional eles queriam seguir aqueles valores. Daí tem toda uma série de afetação com outras representações simbólicas, é quase um memorial, né? E aí a discussão é feita ao redor desse memorial. Eu não vou contar o resultado desses casos, eu só vou deixar desenhado para vocês em linhas gerais o que isso significa. Todas as transformações culturais que são processadas aqui mostram, e elas aparecem principalmente no caso do Texas, que pode sim e vai acabar existindo um momento em que nós vamos colocar em pauta ou colocar em discussão esses procedimentos e vamos repensar os valores culturais e, portanto, as forças de significação envolvidas em um determinado contexto. Mais do que isso, elas são resultados de um movimento cultural externo e elas devolvem, como movimento cultural vivo, também algo para esse movimento externo. É preciso lembrar, portanto, que a construção jurídica aparece aqui exatamente e efetivamente dentro desses dois polos que nós colocamos ao longo da nossa discussão, da mass culture e da highbrow culture. Por que eu digo isso? Porque a ideia de mass culture ela começa a tomar os elementos jurídicos que estão sendo colocados e começa a permitir a adoção de posicionamentos no âmbito da massa. Ah, mas é sempre o juiz que vai filtrar, que vai tomar a decisão, isso sempre vai acontecer a portas fechadas de uma maneira um pouco mais encerrada. Pensa bem, a partir do momento que você tem, primeiro, um sistema que está mais envolvido agora com a possibilidade de conciliação ou com a possibilidade de acordo, você não tem efetivamente uma espécie de popularização, pelo menos um mid-cult da cultura jurídica, em que você vai ter alguém que vai assessorar tecnicamente, mas ao mesmo tempo vai ter o impulso da vontade do indivíduo para dentro do direito. Segundo, não existe uma democratização pela própria possibilidade de um backlash de decisões hoje. Terceiro, não existe um envolvimento institucional da população, em que pese não ser por um caráter contencioso ou no tribunal, não existe um envolvimento institucional da população no sentido da produção da norma e no sentido das opiniões gerais para o direcionamento dessas normas. Eu vou guardar isso aqui para o debate, na próxima sessão vou retomar essa discussão com vocês. Beleza, pessoal? Agradeço a atenção de vocês, guardo por aqui, não vou nem falar da ação judicial mais recente, essa eu vou guardar também para o debate, mas eu vou retornar a isso com os resultados na próxima sessão e vou fechar por aqui porque já está enorme essa aula. Beleza, pessoal? Valeu, galera, muito obrigado, cuidem-se, Deus abençoe vocês e até lá.